No primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. O que elas encontraram? A pedra removida. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Apareceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então eles se lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. O tema que queremos trabalhar hoje é este: Jesus vive e reina para sempre. Você pode repetir? Só os homens agora, por favor. As mulheres. Essa é uma palavra que exalta Jesus, que glorifica Jesus, que adora Jesus. É muito importante você declarar em alto e em bom som, todos os dias, todos os momentos, que Jesus vive e reina na sua vida para sempre. Essa é a mensagem da Páscoa. Nosso Senhor e Salvador venceu a morte. É por isso que estamos aqui. É por isso que somos cristãos. Se você se identifica como um cristão, se você se apresenta como um cristão, se você se reconhece como um discípulo, uma discípula de Jesus, é porque você crê que Jesus vive e reina para sempre. Você não seguiria Jesus, você não serviria Jesus se ele não tivesse ressuscitado. Nós só professamos a nossa fé em Jesus porque de fato ele ressuscitou, ele venceu a morte ao 3º dia. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é este: nossa fé é verdadeira, está colocada naquele que venceu a morte. Você declara isso nessa noite, a sua fé é verdadeira? Você não tem uma fé falsa, você não tem uma fé movida por emoção apenas, a sua fé gera muito emoção, porque somos pessoas emotivas. E alguns são bem emocionados, né? Isso é normal do ser humano, faz parte da estrutura humana, as emoções são importantes. Mas nós temos a nossa razão. Fé e razão devem caminhar sempre lado a lado. E nós adoramos Jesus com a nossa razão. É racional para nós crermos em Jesus, porque ele venceu a morte. E o crer em Jesus gera em nós uma explosão de emoção. Olha que bênção. É algo maravilhoso que afeta a nossa razão e produz em nós uma grande emoção.
O texto que eu quero citar nesse ponto é 1 Coríntios 15, 14, que vai dizer o seguinte, olha que texto lindo, você pode repetir comigo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Então, se alguém disser, olha, eu estou na igreja, mas eu não creio em Jesus, que ele tenha ressuscitado, essa pessoa está tendo uma atitude vã, sem sentido, sem propósito, sem finalidade. Nós só estamos aqui porque ele venceu a morte. Aleluia. Você só é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, porque ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele traz para você uma palavra de vitória. Você também vencerá a morte. É muito comum as pessoas falarem no dia a dia a seguinte frase: tudo tem solução, só não tem solução para a morte. Não é isso que as pessoas falam? Para nós cristãos, a morte tem solução, porque Jesus é claro ao dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa linda. Então, quando alguém morre em Cristo, esse alguém, ele não está terminando a sua vida, ele está na realidade começando a sua vida. Ele está chegando na casa do Pai. Quando alguém morre em Cristo, esse alguém foi promovido. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que loucura. A fé, ela para quem não conhece, para quem não crê, para quem não confia, ela de fato é uma loucura. Mas nós somos irmãos e irmãs uns dos outros, nós somos igreja de Jesus, nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, nós cremos que Jesus vive e reina para sempre. Portanto, a nossa fé, sim, ela é verdadeira, a nossa fé é real, a nossa fé, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Deixa eu fazer um parênteses importante. Volta e meia, eu percebo no ambiente das redes sociais, que é um ambiente bem movimentado, né? A rua mais movimentada do mundo hoje não é a Times Square em Nova York, mas sim a internet. Essa é a rua mais movimentada do mundo. E eu percebo no ambiente da internet, muita gente querendo defender Jesus. Uns acusam, outros defendem, uns criticam, outros xingam e o outro responde. Muitos debates sobre Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos debater sobre Jesus. Nós temos que viver Jesus. Amém? Jesus, ele não precisa de defesa. Eu tenho que defender Jesus. Não precisa, filho. Não precisa, filha. Ele é vencedor. Então, se alguém colocar ali na rua um outdoor, Jesus Cristo não ressuscitou e não existiu, aquela frase, para mim, nada é a mesma coisa. Eu vou passar para o autor daquela frase, vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, se precisar de mim, estou pronto a ajudar. E aquilo não me ofende em nada. Eu não vou tirar uma foto daquilo, postar no meu Instagram dizendo, olha o que absurdo que esse rapaz aqui da rua fez, olha o outdoor que ele colocou. Eu não preciso perder tempo com isso. Nós não precisamos querer defender Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele está acima de todas as coisas, porque este que hoje escreve um texto como esse, até blasfemando contra Jesus, até negando a existência de Jesus, no fundo, é alguém que tem um vazio enorme na alma, e o único que pode preencher esse vazio é o Senhor Jesus. Então eu vou olhar para esta pessoa e vou dizer, Jesus te ama, mesmo você não crendo nele, ele ama você do mesmo jeito, e eu te amo também do mesmo jeito. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é este: nossa espiritualidade tem sentido e propósito. Qual é o sentido da nossa espiritualidade? Vamos ler juntos? Jesus é real,
temos um relacionamento pessoal com Ele. Então a sua espiritualidade, ela tem sentido. Você fala com Jesus, não fala? Eu falo o dia inteiro. Quando eu olho para Marilene e digo, meu Deus, a minha esposa é linda, eu falo, Jesus, tu és maravilhoso, me dê uma esposa linda. Vou fazer bodas de prata, eu falo, Jesus, tu és maravilhoso, olha que bênção. Eu tão feinho, casei com uma mulher bonita, Jesus, tu és maravilhoso. Qualquer problema que eu tenho, eu falo, Jesus, me ajuda, me socorre. Qualquer motivo de gratidão eu falo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se eu recebo uma boa notícia, o que eu falo? Obrigado, Jesus. Se eu recebo uma má notícia, o que eu falo? Jesus, me ajuda, socorre aqui, me dá sabedoria, me dá força. Então Jesus está presente na sua vida em todas as páginas. Amém? A sua vida é um livro, ok? Jesus está presente em todas as páginas do livro da sua vida. Eu lembro um fato da minha vida, eu já contei aqui na igreja, mas foi a experiência que eu tive com Jesus. Teve um dia, eu estava na 5ª série, e eu estava quase sendo reprovado em matemática. Já passou por isso? Quem aqui teve dificuldades em matemática? Eu continuo tendo, mas Jesus é maravilhoso. Agora com a calculadora tudo foi resolvido, né? E eu quase sendo reprovado, eu entrei no banheiro da casa da minha avó. Eu falei, Jesus, eu não quero ser reprovado. O Senhor pode me ajudar. Eu não estou entendendo nada, mas eu não sou burro, eu sou inteligente. Só nessa que eu estou ruim, Jesus. Tinha uma outra também que era inglês. Mas essa está pior, Jesus. Me socorre, me socorre. Levantei e falei, vou partir para cima que eu vou conseguir. E eu consegui vencer. Eu consegui vencer. Sabe por que eu venci? Porque Jesus me ajudou. Quem aqui tem algo que você precisa da ajuda de Jesus? Você precisa de ajuda de Jesus para alguma coisa? Então você vai fazer uma oração muito simples para Ele agora. Jesus, me socorre. Me ajude. Nisso. E aí você conta o seu isso para Ele. Qual é o seu isso? Qual é a sua necessidade? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a adversidade que você está passando? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está pronto para te ajudar. Porque a nossa fé, ela tem sentido. Jesus é real. Temos um relacionamento pessoal com Ele. E Jesus está falando conosco o tempo todo. E você deve falar com Ele o tempo todo. Ele fala conosco através dos sonhos. Ele nos dá visões, Ele nos dá revelações, Ele nos dá palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, Ele nos traz palavras proféticas. Hoje à tarde, enquanto eu dormia após o almoço, até porque a gente levantou bem cedo, nós estávamos lá na nossa roça com os meus pais, às 5h30 daqui, levantamos cedinho, chegamos aqui na hora do almoço, e depois do almoço eu fui descansar um pouco, e eu tive um sonho, né, nesse soninho da tarde. E no sonho Jesus me mostrava uma mulher que ela está lutando muito com o seu marido que é alcoólatra. E no sonho essa mulher estava abandonando, ou seja, encerrando o seu casamento. E ela dizia o seguinte, no sonho, que ela não queria mais, que ela não aguentava mais o alcoolismo do marido. E no sonho essa mulher estava numa estrada. E eu entrei no sonho. E eu ajudando essa mulher, não desista. Calma, respira, né? Respira, você está nervosa. Jesus pode mudar a história do seu marido. E Jesus me falou que nesse culto aqui, de Páscoa, essa mulher estaria aqui. Uma mulher cansada, uma mulher sobrecarregada, uma mulher que não está acreditando mais, porque não é fácil uma mulher, uma esposa, ter um marido alcoólatra. O alcoolismo é uma doença,
E uma doença que tem matado milhares e milhares e milhares e destruído milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu quero orar por essa mulher. Já que Jesus é real, já que a nossa espiritualidade é real, já que Jesus fala conosco. Para quem essa palavra faz sentido? Para qual mulher essa palavra faz sentido? Mulher, é uma mulher, é uma esposa. Uma esposa. Pode ser homem também. Mas há uma esposa aí que está com essa luta? Sim, filha, vem aqui. Amém. Duas esposas. Quando Jesus fala, irmãos, por isso que a nossa espiritualidade é o quê? Real. Ela tem sentido. Oh, filha. Isso. Maravilha. Talvez há alguma mulher online conosco, coloca no chat. Jesus, Tu és poderoso para fortalecer essas duas mulheres. Nós oramos por essas três mulheres. São três, não são duas, Jesus. Que o Senhor as visite agora. Seus maridos estão lutando contra o alcoolismo, Senhor. E elas estão cansadas. E o Senhor me mostrou essas mulheres sobrecarregadas hoje no sonho. Mas Tu és poderoso para renovar as forças. Recanta lava show de cantaramanaias. Deus, Tu és poderoso. Traz o renovo espiritual agora. Traz o renovo espiritual agora. Traz o renovo espiritual, Jesus. E liberte esses maridos. A Tua palavra diz que a mulher santa santifica o marido, a mulher sábia edifica a sua casa. Senhor, liberta os maridos agora. Enche essas mulheres do Espírito Santo. Enche essas mulheres do Espírito Santo. A Catedral Emanuel pode orar por essas mulheres. A Catedral Emanuel pode orar por aqueles que estão amarrados pelo alcoolismo. Você conhece alguém que está amarrado pelo alcoolismo? Eu conheço. Você conhece alguém? Você pode orar por essas pessoas agora. Quantos homens, quantas mulheres estão hoje amarrados pelo alcoolismo? Mas o Senhor é poderoso para libertar. Você, mulher que está online conosco, e você está pensando em desistir do seu casamento, a palavra que o Senhor libera sobre você é: não desista, eu vou fazer a obra, eu vou libertar. Mulheres que estão aqui no altar, não desistam, Jesus vai fazer a obra. Amém? Abracem elas, abracem elas. Aleluia, aleluia. Amém. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus é real. Jesus é poderoso. E Ele liberta, amém? Nós cremos que Jesus liberta. Mas agora eu quero ampliar essa oração. Existem homens ou mulheres aqui nessa noite que estão lutando contra o alcoolismo e você precisa de ajuda? Existem homens aqui, mulheres? Sim, querido, vem aqui. Pode vir, pode vir. Existe alguém lutando contra o alcoolismo e você quer ajuda para isso? Online, conosco, alguém? Nós temos um pedido de oração por um irmão que está internado. O nome dele é Pastor Pedro. Ele é pai da Gleisiane. E ele está na UTI. A situação dele não está nada boa. Os médicos estão falando em intubação. E o pastor Pedro é pastor da igreja metodista wesleyana. Jesus, visita o pastor Pedro. Tu podes intervir nessa situação. Tu podes fazer a obra completa na vida dele. Basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer. Tu és real, Tu és poderoso. Eu oro e abençoo a vida do Pedro, teu discípulo, teu servo, e peço um milagre para a vida dele. Que o Senhor envie os teus anjos ao encontro do Pedro agora, e ele seja salvo, que a enfermidade seja destruída, que ele receba a saúde do céu, que os teus anjos agora tragam a saúde que ele precisa, em nome de Jesus.
Então a nossa espiritualidade, ela tem sentido, mas ela também tem um propósito. Nós queremos ser seus discípulos e discípulas, cumprindo assim a sua missão. Então a nossa espiritualidade, ela tem um propósito. Você diz: eis-me aqui, usa-me. O que você diz para Jesus? Faz a tua obra através de mim. Me leve a falar de ti para as pessoas. Me leve a fazer discípulos. Me leve a curar enfermos. Me leve a expulsar demônios. Me leve a fazer a tua obra. E aí eu preciso citar o texto da grande comissão de Jesus. Páscoa também é tempo para falarmos de missão. Cada discípulo de Jesus recebe uma missão. Você sabia disso? Não existe discípulo de Jesus sem missão. Todos recebem uma missão. Então, o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, que nos diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Duvidaram de quê? Da ressurreição de Jesus. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós somos enviados. Você recebe uma designação. Você recebe uma nomeação. Jesus te nomeia, te designa a ser um fazedor de discípulos. Alguém que vai ensinar. Alguém que vai transferir vida. Talvez você me pergunte: como que eu vou discipular alguém? Discipulado é transferência de vida. É você dizer para aquela pessoa o que você está vivendo. Você só consegue discipular alguém se você de fato viver Jesus. Se você de fato viver o que a Bíblia está dizendo. Se você é apenas um religioso, alguém que frequenta cultos, alguém que vá à igreja, mas não vive a igreja, não vive o evangelho, você não consegue discipular. Só é possível fazer discípulos se você viver Jesus na prática e na íntegra. Então você precisa ser um fazedor de discípulos, amém? Você precisa entender que a sua fé, ela tem um propósito. Nós queremos fazer discípulos, nós queremos cumprir a grande comissão, nós queremos evangelizar. Nós queremos pregar o evangelho do reino de Deus. A pregação de domingo passado foi sobre o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, ele tem 3 ênfases. Quais são? Salvação, libertação e cura dos enfermos. Salvação, libertação e cura dos enfermos. Então o evangelho do reino de Deus tem essas 3 ênfases. E nós queremos servir Jesus, nós queremos cumprir o chamado, nós queremos viver a nossa espiritualidade com sentido e com propósito. O terceiro e último ponto da nossa mensagem é esse: servir Jesus nos leva a viver em comunidade. A Páscoa nos ensina muito sobre comunidade. Jesus, ele celebra a última ceia com os seus discípulos antes da sua morte. E naquele momento, o que ele estava dizendo para os seus discípulos? Nós somos uma comunidade. Nós somos uma família. A fé cristã, ela não pode ser vivida no isolamento. Ah, eu sou cristão, mas eu não tenho comunidade. Cada dia eu vou numa igreja, às vezes eu assisto online, às vezes eu não vou, eu fico uma temporada sem ir, depois eu apareço, às vezes eu até tenho vontade de servir em um ministério, e às vezes eu não tenho. Então essa indefinição, ela tem que sair da sua vida, amém? Amém, glória a Deus? Você precisa ter uma definição
clara: eu sou um discípulo de Jesus. E eu sou alguém que vivo em comunidade. Amém? Eu fico feliz porque o que é muito comum na Catedral Emanuel? As pessoas mudam de Resende, vão morar longe, seguem o seu destino, seguem o seu propósito, passam em concursos públicos, como Raquel, que está morando em Contagem, Minas Gerais. A Raquelzinha está sempre aqui, ó. Sempre aqui. Patrícia, cadê você, Patrícia? Está ali, ó, a Pati. A Pati mora onde mesmo? Boa Vista. Boa Vista, Roraima. E ela está sempre aqui. Toda cantata de Páscoa, a Pati está aqui. Por que ela está aqui? Porque ela pertence a essa comunidade, mesmo morando a quilômetros, quilômetros e quilômetros de distância, ela sabe que aqui é o solo espiritual dela. Então esse sentimento de comunidade, ele nos faz muito bem. Então, para você que está chegando, você que está conhecendo a Catedral Emanuel, eu quero dizer que aqui nós queremos ser irmãos e irmãs. Aqui nós queremos viver a fé simples em Jesus. A fé que nos leva a crer, a obedecer, a amar, a perdoar e a crescer espiritualmente todos os dias. Eu tenho um texto maravilhoso que é Atos 2, 42 a 47. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós temos aqui no verso 42 o DNA da igreja cristã. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São as 4 ênfases da igreja de Cristo. Então nós perseveramos na palavra, nós perseveramos na comunhão, nós perseveramos na oração, nós ajudamos uns aos outros. É difícil o dia que a família Catedral Emanuel fica sem ajudar alguém. Nós socorremos pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social praticamente todos os dias. Todos os dias. Mensalmente nós alcançamos mais de 70 famílias. E isso feito com muito critério. Porque existe hoje um comércio de ação social muito grande. Muito grande. Hoje se você não tiver critério, você dá a cesta básica para quem vai trocar por drogas. Então nós temos critérios. Tem triagem, tem seleção, tem averiguação. A gente não sai dando as coisas não. Porque senão você alimenta o tráfico de drogas. Então hoje nós ajudamos, através do nosso Ministério de Ação Social, mais de 70 famílias. Socorremos pessoas de perto, pessoas de longe. Muitas vezes nos chegam necessidade de pessoas que moram fora de Resende, em outros estados, e nós conseguimos ajudar essas pessoas, socorrer essas pessoas, porque nós entendemos que nós precisamos dividir o que nós temos. Tudo aquilo que Deus nos dá não pode ficar só conosco. Nós precisamos sempre dividir, precisamos sempre compartilhar. Vamos ter uma atividade agora muito interessante que tem a ver com essa ênfase, que é o Dia do Legado. O nosso bispo Paulo Rangel, ele criou uma atividade, um projeto para todo o 1º de maio, em todas as nossas igrejas da primeira região. E nós fazemos um dia de ação, que tem a ver com
mostrar para o bairro, mostrar para a cidade, mostrar para uma família não cristã o amor de Jesus através de um ato de solidariedade. E este ano nós vamos estar fazendo uma ação na casa de uma família que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. E nós vamos pintar essa casa, nós vamos dar um talento na casa, nós vamos limpar o quintal que está muito sujo, nós vamos fazer uma ação de carinho a uma família que está em estado de vulnerabilidade social, que não consegue fazer esse trabalho e que não tem os recursos para esse trabalho. Então você já vai se organizando, nós vamos dar depois maiores detalhes e você pode nos ajudar. 1º de maio, vamos começar às 9 da manhã, vamos terminar ao meio-dia. Precisamos de vários voluntários com disposição, com ferramentas necessárias para essa ação. A Igreja de Jesus, ela demonstra o poder de Deus, o Evangelho de Jesus, através de atos. Atitudes falam mais alto do que palavras. Então servir Jesus nos leva a viver em comunidade. E nós amamos estar em comunidade. Nós amamos servir em comunidade. Nós amamos e adoramos Jesus em comunidade. Hoje, nessa cantata de Páscoa, nós estamos adorando Jesus e estamos declarando que Ele vive e que Ele reina para sempre. Você declara que o seu Jesus vive? Ele reina para sempre? Sua fé tem sentido, sua fé tem propósito, você vive em comunidade, você entende o amor de Deus e você sabe muito bem que a sua fé, ela é verdadeira, ela está colocada naquele que venceu a morte. Jesus venceu a morte e você vencerá também, amém? Você vencerá também. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero repetir com você novamente, 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Mas Ele vive, Ele ressuscitou. Então a nossa fé tem sentido, amém? Quero lembrar vocês os 3 pontinhos, a gente sempre faz isso. Nossa fé é verdadeira, pois está colocada naquele que venceu a morte. Nossa espiritualidade tem sentido e propósito. Servir Jesus nos leva a viver em comunidade. Nessa última canção da nossa cantata, você vai poder adorar Jesus em comunidade. Enquanto estivermos adorando, eu creio que o Espírito Santo vai estar tocando você. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai estar despertando você. As mulheres foram ao túmulo, bem cedinho, alta madrugada elas foram ao túmulo, mas elas encontraram a pedra removida. Talvez haja uma pedra no seu coração, que também precisa ser removida. Eu quero te dizer que Jesus, Ele é especialista em remover pedras, e Ele vai remover a pedra do seu coração. As mulheres entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, mas apareceram 2 homens, 2 anjos, com roupas resplandecentes. E o que os anjos disseram? Disseram para aquelas mulheres: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Quantas pessoas estão tendo uma fé morta? Uma fé colocada na religiosidade. Uma fé colocada em objetos. É muito comum as pessoas adorarem objetos, adorarem imagens de escultura, adorarem ídolos, adorarem líderes religiosos. Um dia eu entrei numa casa de uma pessoa e esse sincretismo religioso, essa pluralidade religiosa chega a ser interessante. E eu vi imagens na parede que tinha a ver com igreja evangélica, que tinha a ver com catolicismo, que tinha a ver com espiritismo. Eu falei: meu Deus, a pessoa adora tudo. Eu falei: só está faltando Jesus aqui, gente.
Inclusive tinha fotos de pastores na parede, assim grandona. Eu falei, nossa! Adora-se tudo e esquecem de adorar o principal, que é Jesus. Eu pergunto nessa noite, quantos aqui são adoradores de Jesus? Se você é adorador de Jesus, por favor, a melhor salva de palmas que você puder.